vez, caros amigos, encontro-me aqui, Maria semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais das quais todos nós precisamos. Começando hoje com um assunto muito especial que todos nós devemos ter em nosso coração, na nossa maneira de ser, na nossa vivência, que é sobre a vida daquele que foi o homem mais perfeito que viveu aqui na Terra. Eu vou passar esse conhecimento, gente. Mais uma vez digo que é de fundamentos, de livros, de pessoas estudadas, sérias, e com o intuito também de passar para aqueles que, como qualquer um de nós, precisamos saber sobre a vida de nosso querido e mestre Jesus. E eu, nesse momento, estou feliz, estou contente por poder falar alguma coisa a respeito dele, porque muita gente não sabe, não conhece. Às vezes na infância não foi passado, ou mesmo durante a vida, nessa vida nossa corrida, de trabalho, de problemas, né? Vocês estão vendo como todos nós estamos passando com dificuldade. Então, vem por meio de palavras, das quais, depois de muito ler, pensar, fiz um resumo muito bom, e das quais tem coisas muito interessantes e muito certas. E aquilo que eu vou falar foi tirado então de um livro de Ramatiz, que eu já falei para vocês, já tenho dito, e desde que eu comecei essas gravações, sempre tenho falado dele, tenho situado sempre nas minhas conversas, nas minhas compilações, e ele tem um livro, da qual eu vou falar, que é o Peregrino, Sublime Peregrino, que fala da vida de Jesus desde que ele nasceu até o momento crucial. E é muito bom, muito interessante, gente, porque eu sei que mesmo muitos de nós que lemos, que verificamos as coisas, ouvimos, né? Nem tudo é tão certo, porque foi muita mudança. Faz mais de 2000 anos, e naquela época nós não tínhamos o que nós temos agora como meios de comunicação. Era só na conversa, só na maneira de ser, prestando atenção, ouvindo. Então, muitas coisas, gente, foram distorcidas, não por maldade, na hora de explicar, na hora de falar, né? Não são todos que prestam bem atenção, há aqueles que ficam distraídos. Então, às vezes aquela historinha teve uma certa mudança da outra vez, e depois da outra vez que foi contado foi diferente, e por aí vai. Então, o Ramatiz apresentou nesse livro muitas coisas que aconteceram na realidade e que nos traz graças
a Deus esses conhecimentos à tona, porque assim nós podemos, não só eu, como qualquer outra pessoa que tem interesse, que eu garanto que não são todos que têm interesse, há aqueles que não desejam, nem não têm vontade. Bom, vamos falar que não está na hora, não está no momento, né? E então a gente vai entendendo, vai compreendendo. Ah, então foi isso que aconteceu. Nossa, por como se sucedeu assim? Não sabia. E por aí vai. E vou então começar então a falar alguma coisa, dizer, né, que são coisas lindas, são coisas boas, são coisas para o nosso entendimento, que nós podemos passar para os nossos filhos, nossos netos, amigos que às vezes ficam indecisos, que às vezes nunca soube, não houve quem explicasse, não houve quem ensinasse, e por aí vai. Então, vou falar sobre considerações sobre a divindade e existência de Jesus. Em verdade, Jesus é o Espírito mais excelso da terra, da qual é o governador espiritual. Foi também o mais sublime, heróico, inconfundível instrutor entre os mensageiros espirituais da vossa humanidade. A sua encarnação messiânica e sua paixão sacrificial teve como objetivo acelerar, tanto quanto possível, o ritmo da evolução espiritual dos terrícolas, a fim de proporcionar a redenção do maior número possível de almas durante a separação do joio e do trigo, dos lobos e das ovelhas, no profético juízo final, já em consecução no século atual. O trigo e as ovelhas simbolizam os da direita de Cristo. São os pacíficos, os altruístas, humildes, compassivos, representantes vivos dos sublimes bem-aventuranças do Sermão da Montanha. O outro grupo de espíritos situados à esquerda de Cristo, referidos na profecia como sendo o joio ou os lobos, compõem-se de maus, dos cruéis, avarentos, irascíveis, orgulhosos, egoístas, hipócritas, luxuriosos ou ciumentos. Serão então excluídos para um planeta inferior, compatível com as suas paixões e vícios, e depois de limpos ou redimidos no exílio planetário purgatorial, regressarão à sua velha morada terrena para humanizar-se a sua humildade, a humildade humana e a toda humanidade. Isso se estende para toda humanidade, esse nosso orbe, né? Então, isso que foi falando, já foi falado logo no início
nas primeiras gravações, porque já foi explicado ali a nossa mudança, a mudança do planeta, mudando de grau, mudando para um mundo melhor. E também a gente sabe que não é assim, no estalar de dedos, como sempre tenho falado. É demorado, é gradual, porque a natureza não dá saltos. Então, essa separação do joio e do trigo já foi falado, porque quando o nosso planeta situar-se plenamente no mundo de regeneração, que é o mundo que ela está esperando, que nós estamos esperando, então aí as coisas vão melhorando pouco a pouco. E peço para que vocês não se aflijam, não se aterrorizem. Vamos rezar, vamos orar por todos nós. Por quê? Se nós estamos aqui ainda nesse planeta, é porque nós fizemos jus a isso. Então agora é chegada a hora de nós usarmos todos os meios de nos ajudar e não de desesperar, de se aflijar, porque já foi dito que muitas coisas aconteceriam. Os exilados sentir-se-ão estranhos no planeta para onde for expulso. E no terceiro milênio, a Terra será promovida em um grau sideral ou curso espiritual superior, algo semelhante ao ginásio do currículo humano, cujos inquilinos ou moradores serão espíritos graduados à direita do Cristo. Em verdade, no terceiro milênio só entrarão pela porta da reencarnação somente espíritos devidamente ajustados ao Evangelho de Jesus, no simbolismo das ovelhas do trigo e dos direitistas. Jesus alcançou a angelitude sob a mesma lei que também orienta os selvagens embrutecidos para sua futura emancipação espiritual, tornando-o um centro criador de novas consciências no seio do cosmos. Ele forjou a sua consciência espiritual sob as mesmas condições educativas do bem e do mal, e do puro, da sombra e da luz, tal como aconteceu hoje, como acontece, hoje, com a vossa humanidade que nós estamos vendo. Os orbes que lhe serviram de aprendizado planetário já se extinguiram e se tornaram em pó sideral, mas as suas humanidades ainda vivem dispersas pelo universo, sendo ele um dos seus venturosos cidadãos. Esse final que está se referindo aonde Jesus, a origem, de onde veio Jesus, porque o Jesus, ele não é do nosso, não é nascido, evoluído, não progrediu nesse nosso orbe. Ele vem de outras galáxias, né, de outra constelação. E isso faz muito, você se perde de vista ou de ideia em querer saber. Então está falando que nem os mundos que ele já passou
já se desfizeram, já se desintegraram. E ele, juntamente com outros do meio dele, estão por aqui, por ali, por outros mundos, sempre fazendo bem. Todo orbe, gente, tem o seu Jesus, tem o seu Cristo. Ninguém fica abandonado, né? Só fica abandonado aquele que realmente não quer saber de nada, não entendeu, não quer entender, não quer aceitar. Então, vou terminando nesse momento, para depois continuarmos falando a respeito de Jesus. Então, começou então, só nessa explicação, dizendo, né, o do porquê, né, desse problema nosso, dessas mazelas, desse mundo que está cada vez mais incompreensível, das tormentas, das aflições. E eu tenho dito desde o início, né, desde o início dessas gravações, e muitas vezes foi falado, explicado, mostrado sobre tudo isso. E que nosso Pai ilumine a todos nós. Que assim seja.